Olá pessoal, de novo estamos aqui hoje para falar sobre propriedades magnéticas da matéria. Meu nome é Raquel Julian, sou professora no Instituto de Física da URGS. Então, para nós falarmos sobre as propriedades magnéticas da matéria, eu queria relembrar com vocês alguns conceitos bem importantes. Se nós temos uma espira e nela tem uma corrente I, que circula aqui nesse caso no sentido anti-horário, quando visto de cima, tem um campo magnético ao redor dessa espira. E esse campo magnético ele tem um formato bem peculiar. Se vocês lembrarem, esse é o mesmo formato do campo elétrico de um dipolo elétrico. Então, nesse caso, esse objeto a gente chama de dipolo magnético. Então, dipolo magnético pode ser uma espira com corrente, e aqui, como a gente está falando, se a gente estiver, por exemplo, olhando em média, né, o campo desse objeto, claro que em cada ponto ele tem uma magnitude diferente e uma direção diferente, mas de forma geral, ele decai com a distância, conforme eu me afasto do centro, ele cai com 1 sobre a distância ao cubo, 1 sobre r ao cubo. Então esse é o comportamento típico do campo de um dipolo. Assim como no campo elétrico, o campo do dipolo elétrico também caía com 1 sobre r ao cubo, quando visto de longe. Então, se nós estivermos próximo a esse dipolo e olhando ao longo do eixo, a gente pode calcular o campo magnético desse dipolo, e aqui nesse caso, então, ele vai depender da constante μ0 sobre 4π. μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo, r é o raio da espira ao quadrado aqui, o x é a distância que eu estou desde do centro da minha espira até o ponto de observação. Então, ao longo do eixo ele tem esse comportamento. Isso para qualquer distância, né? Mas é muito mais fácil, muito mais comum a gente ver esse dipolo do lado de fora, estando longe, tem muito mais a possibilidade disso acontecer, do que de dentro. Então, a gente costuma fazer uma aproximação muito conveniente, que quando a gente vê esse dipolo de muito longe, ou seja, quando o meu R é muito menor, o R é o raio da espira, né? Quando o raio é muito menor do que a distância que eu estou dela, eu posso considerar essa parte dentro do parênteses como sendo apenas x ao quadrado. E aí, elevado a 3 meios, eu cancelo o 1 meio com o quadrado e eu fico com 1 sobre x ao cubo. Esse é o comportamento do campo magnético de um dipolo magnético, né? Ele depende da distância ao cubo, de 1 sobre x ao cubo. Mas essa aproximação só é válida quando eu estou a uma distância realmente muito maior do que o raio desse anel, certo? Então, esse objeto ele tem uma particularidade muito interessante. A gente estuda ele porque ele realmente é importante para nós. Veja, nós vamos inclusive dar alguns nomes para facilitar a vida aqui, né? Se esse anel aqui, ó, tem uma área, certo? Então a gente vai considerando a área desse anel como sendo π vezes r ao quadrado, né? Π r ao quadrado. Porque eu posso tirar daqui de cima do numerador, ó, eu tenho I vezes R ao quadrado vezes 2π. Se eu pego o meu πr ao quadrado, que é a área da espira, vezes a corrente, eu vou chamar essa quantidade de μ. E esse μ, ele é o momento magnético do meu dipolo, certo? Então a gente vai agora trabalhar com uma quantidade chamada momento de dipolo magnético. E apesar desse μ ter a mesma letra do que o μ0, eles são coisas completamente diferentes. Então, o μ aqui é uma quantidade que representa a área vezes a corrente. E, na verdade, não importa se essa espira é circular ou se ela tem um outro formato. Se ela tiver um formato quadrado ou retangular, eu também posso considerar o momento magnético como sendo a área dessa espira ou desse objeto, e vezes a corrente. Então, agora, eu posso reescrever o campo magnético ao longo do eixo desse meu anel como sendo algo que depende do momento de dipolo magnético. Então, aqui está tudo escalar, mas como o campo magnético é um vetor, eu posso associar um vetor a esse momento de dipolo magnético. E para associar a um vetor, eu vou associar uma direção, então, do campo magnético ao longo do eixo da minha espira. Então, esse vetor momento de dipolo magnético ele é muito conveniente em diversas situações. É muito mais fácil de trabalhar com ele do que com o próprio campo em certas situações, porque a gente vai aprender depois, em outros momentos, a respeito de torque magnético, e aí vai entrar muitas vezes esse vetor momento de dipolo. Então, veja, o dipolo elétrico,
quando a gente estuda dipolos elétricos, a gente sabe que um dipolo elétrico ele tende a se alinhar com o campo elétrico externo, para minimizar a energia potencial elétrica, né? Assim também acontece com o dipolo magnético. Ele tende a se alinhar com o campo magnético externo. Então, assim funciona uma bússola. A bússola é um objeto que tem um momento de dipolo magnético que se alinha na presença de um campo externo. Então, um ímã é um dipolo magnético. Um ímã aqui representado da forma mais simples, com um polo norte e um polo sul. E se eu tenho ele nessa disposição, eu tenho o momento de dipolo magnético dele apontando para cima. Ele aponta na direção do norte dentro dele, né? E o campo magnético ao redor dele tem aquele mesmo formato do campo da espira. Ele é exatamente igual em forma, né? E isso é um dipolo magnético. O ímã é um dipolo magnético. A agulha de uma bússola, ela também é um dipolo magnético. É por isso que ela se alinha com o campo externo, onde quer que ela esteja. Se ela tiver a possibilidade de se mover, de girar, ela vai se alinhar com o campo externo, naquela posição onde ela está. A Terra, com uma grosseira aproximação, podemos considerar também como um dipolo magnético, apesar dela ter um campo bastante complexo. A gente pode, de uma forma muito simplificada, falar que a Terra é prática, digamos, para fins de aula, aqui a gente pode dizer que é um dipolo, como parecido com um dipolo. E se ela é um dipolo, né, ela tem o campo igualzinho ao de um dipolo magnético, e aqui vocês vejam que eu coloquei a Terra ao contrário, para manter o mesmo padrão de campo magnético. Se eu inverter, né, e se eu quiser colocar o polo norte da Terra no norte, em cima, então eu vou ter o polo sul magnético aqui. E no caso é o contrário, o polo norte magnético é o polo sul geográfico. Então, aí vem a pergunta, né? Vocês vejam que esses três objetos, que eles são completamente diferentes, há uma espira com corrente, ou um ímã, ou a Terra, apesar de serem completamente diferentes, tem um campo magnético que é exatamente igual em forma. Por que será, né? Tem alguma coisa aí que a gente pode aproveitar. Veja, o que faz esses objetos terem um campo magnético tão parecido? Por que eles se comportam de forma tão semelhante? Ora, tem uma coisa que é igual, que tem os três objetos. Todos os três são feitos de átomos. E nesses são os átomos que contêm a informação do momento magnético. Então, veja, a gente tem momento magnético orbital, de spin, e nuclear. Então, a gente tem a combinação do momento magnético, do vetor momento magnético de spin, com o vetor momento magnético orbital, e mais o nuclear, que apesar de ter uma influência muitíssimo menor do que os outros, ele também pode estar presente, mas de forma muito menor, chega a ser 3 ordens de magnitude menos intenso. Então, na verdade, quem influencia mais é o momento magnético orbital e o momento magnético de spin. Então, em certos átomos, vejam que conforme o preenchimento das camadas eletrônicas e a presença de elétrons com spins que se combinam e se cancelam, a soma vetorial dos momentos magnéticos de todos esses elétrons com o momento orbital e o momento de spin, a soma vetorial disso faz com que alguns átomos apresentem um momento magnético, um momento de dipolo magnético diferente de zero. E esses átomos, que não são todos da tabela periódica, né, a maioria tem um momento magnético que se cancela, ou ele é muito, muito pequeno e imperceptível. Mas alguns conseguem ter um momento magnético que é diferente de zero. Então, vamos dar uma olhadinha rápida nesses materiais para entender um pouquinho dessas propriedades. Aqui nós vamos falar muito simplificadamente de apenas 3 exemplos, existem muitos outros, mas eu vou deixar para vocês pesquisarem. Então, esses mais comuns, né? Quais são as propriedades mais comuns que a gente pode encontrar? Vamos supor aqui, para falar sobre isso, nós vamos supor uma situação que poderia ser real. Imaginem, por exemplo, que esse pedaço cinza é um material, um cilindro de um material qualquer, que é um metal, digamos, né? E esse material aqui, ele foi enrolado nele um fio, o enrolamento é tal que o fio está enrolado aqui fazendo a volta, né? Então o fio faz várias voltas. Por que isso? No momento em que eu passar uma corrente nesse fio, por causa do enrolamento do fio,
eu gero um campo magnético que aponta em alguma direção. Digamos, se eu passar uma corrente aqui, ó, certo? Já volto a falar sobre isso. Mas se eu passar uma corrente aqui, ó, que aponta para a direita, né? A corrente está entrando em cima aqui do fio. Essa corrente, com o enrolamento do fio, faz com que exista um campo magnético que aponta para cima. Então, esse campo magnético aqui, ó, eu vou voltar. Então, agora, olhando com um microscópio muito bom, se nós pudéssemos ver os domínios magnéticos desse material, domínio magnético é uma certa região onde os momentos magnéticos, esses vetorzinhos aqui, são os momentos magnéticos, né? Não são átomos individuais, mas são aglomerados, digamos, conjuntos de muitos átomos. Então, vamos olhar para essas flechas e imaginar que esses são os momentos magnéticos desse aglomerado. Então, quando eu tenho a corrente desligada, eu tenho uma situação onde os momentos magnéticos estão todos desalinhados, aleatórios. Aí eu ligo a corrente. Quando a corrente passa aqui, quando ela entra aqui em cima, eu gero um campo magnético que aponta para cima. E quando eu tenho esse campo magnético, enquanto ele existe, eu observo que nesse microscópio muito bom, o alinhamento dos meus momentos de dipolo é igual ao campo, eles estão alinhados para cima. Aí eu desligo a corrente e eu vejo que os meus momentos magnéticos voltam a ficar desalinhados. Que material é esse, né? Então, esse é o tipo de material que nós chamamos paramagnético. O material paramagnético, ele pode ser os metais de transição, que em geral, na presença de um campo magnético, eles conseguem alinhar esses momentos de dipolo, mas somente enquanto o campo está atuando sobre eles. E ele tem uma intensidade fraca, não é muito intensa. Um outro tipo de material, vamos supor a mesma situação, aqui colocamos um outro material, a gente não tem nenhuma corrente passando, temos um campo magnético igual a zero, campo externo, e eu olho os meus momentos de dipolo estão todos desalinhados, aí eu ligo a corrente, eu crio o meu campo magnético, os momentos de dipolo se alinham, aí eu desligo a corrente, e o meu campo magnético aqui continua presente. Porque os momentos de dipolo continuam alinhados, mesmo com a corrente desligada. Esse tipo de material a gente chama de ferromagnético. Então, o material ferromagnético, é um material bastante especial. O ferro é um exemplo, mas também temos outros elementos como o cobalto, o níquel, o gadolínio, o neodímio, e tem outros elementos, ligas de metais que também se comportam dessa forma. No material ferromagnético, o que acontece? Eu tenho um material dividido em domínios, que são aglomerados de átomos, onde os momentos de dipolo dentro desse domínio podem estar alinhados numa mesma direção. Mas de forma geral, quando eu olho para o material como um todo, ele está totalmente desalinhado, certo? Em geral, a gente vê o material dessa forma. Quando eu consigo, se eu somar todos os momentos de dipolo aqui, eu tenho, né, um campo externo, digamos, igual a zero, porque a soma de todos esses momentos vão ser igual a zero. Mas, num material onde eu tenha algum tipo de preferência no alinhamento, onde a maior parte dos dipolos está alinhados numa mesma direção, eu tenho então um campo diferente de zero. O meu momento de dipolo externo é perceptível, ele é diferente de zero. Isso é o que acontece então nos materiais ferromagnéticos, quando eu tenho algum tipo de alinhamento aqui desses domínios. E um terceiro tipo de material que também muito interessante vamos imaginar então que eu tenho novamente, aqui os meus domínios estão totalmente desalinhados, e aí eu faço passar a minha corrente, eu gero um campo magnético nesse material, o campo continua apontando para cima. No entanto, eu observo que o alinhamento desses momentos de dipolo agora é para baixo. E aqui considerando também uma intensidade muito menor do que no caso do ferro magnético. Aí eu desligo o campo e eu tenho de novo o material todo desalinhado. Esse tipo de material a gente chama de diamagnético. Então, o material diamagnético, na verdade, todos os materiais apresentam alguma contribuição de diamagnético, mas em alguns poucos, a contribuição do paramagnético, dos efeitos paramagnéticos ou dos efeitos ferromagnéticos
é tão mais intensa do que do diamagnético, que acaba então o material se tornando muito mais ferromagnético do que o diamagnético. Então, com isso, é apenas uma pequena introdução a respeito desses materiais. Eu gostaria de deixar então a sugestão para quem tiver mais interesse procurar a respeito. Existem muitos outros materiais que se enquadram na classificação de materiais magnéticos que nós não vamos falar muito aqui. Vocês podem procurar a respeito. Eu espero que tenha sido interessante para vocês. Até a próxima!